Olá, meus irmãos, graça e paz seja convosco. Confesso que estava com muita saudade de voltar a gravar os vídeos. Irmãos, eu tive 2 dias muito atribulados, sabe? Num dia que eu voltei de viagem, a cachorrinha nós temos aqui em casa, que é das minhas irmãs, ela sofreu um acidente. Então eu tive que socorrer, passei uma boa parte da noite no hospital com ela e ela acabou ficando internada. A outra acabou ficando também com problema, um rostinho inchado. Eu achei estranho, acho que algum bicho mordeu. Eu falei com um amigo meu, né, e é veterinário, graças a Deus, um irmão da igreja, pessoa muito gente boa, me deu um grande auxílio, o irmão Orion, uma pessoa maravilhosa, e me deu alguns conselhos. A gente então tomou ali, mas foi um tanto tenso, sabe, esses dias. E isso nos deixou um tanto preocupado, porque lá onde eu estive, num pet shop, é, a veterinária me passou muita insegurança e eu fiquei temeroso em relação à vida do animal, porque a gente tem por ela um grande carinho, né? A gente sofre quando a gente vê os animais sofrendo também. Então isso foi um dia tanto atribulado, eu não tive como fazer as gravações, enfim, foi lamentável. Mas eu não queria passar o ano sem concluir a lição de escola sabatina desse trimestre. Então, estou aqui para nós fazermos os 2 dias de maneira bem resumida, bem condensada. Iremos falar sobre a quarta e a quinta-feira, tá bom? E peço que vocês continuem orando aí pela nossa saúde, pela nossa recuperação. Nós ainda estamos aí um tanto resfriados e um pouco a tosse, mas que Deus, portanto, nos guarde, né? Irmão, da lição de quarta-feira tem um título Êxito na Missão. E quando a missão terá êxito? Quando nós concluímos o nosso trabalho e diante de Deus sermos vistos sem falta. Bem-estar, servo bom e fiel. Você foi fiel naquilo que lhe concedi a você, desenvolveu o que eu lhe dei, os talentos cresceram e o resultado são os filhos de Deus aumentando para a glória do seu nome. Por que eu falo isso? Todos aqueles irmãos que vivem a sua fé com fidelidade, eles vivem contagiando os outros. Não precisa você falar, não precisa você ser uma pessoa radical naquilo que você conhece, mas viva com simplicidade, com humildade, verdadeiramente cumprindo aquilo que Deus fala no livro de Miqueias. O que é que o Senhor pede de ti? No final do texto fala assim, que andes humildemente com o teu Deus. Então é isso que ele pede, que nós amemos a misericórdia, que nós possamos fazer valer e praticar a justiça. Dessa forma, iremos então cumprir e as pessoas irão conhecer o que é que nos dá tanta paciência. Por que nós não sofremos tribulações quando a adversidade vem de forma tão ferrenha? A esperança que temos irá evidenciar, de fato, todo o nosso comportamento em meio às dificuldades. Aqui o autor, ou os autores, né, colocam assim as questões. O que nos dizem os versos sobre o caráter daqueles que se tornam seguidores de Cristo? Em 2 Coríntios 11, verso 2, fala que eles seguem os ensinamentos de Cristo. Eles estão dispostos a viver aquilo que Cristo ensinou, que está em sua palavra. Isaías 30, 21, irmãos, é um texto que eu amo de paixão. Diz assim: E o teu ouvido ouvirá por detrás de ti uma voz dizendo: Este é o caminho, andai por ele. Então, o preceito é andar de acordo com os caminhos que o Espírito Santo nos auxiliou a conhecer. E os textos que corroboram, né, tanto João 10, 27 quanto 16, 12 e 13, faz valer que o próprio Espírito Santo, a pessoa do Espírito Santo, nos faz lembrar dos ensinamentos que Cristo nos deu. Lembrando e deixando aqui bem claro, o Espírito Santo é uma pessoa distinta que nos faz lembrar da pessoa distinta e dos ensinamentos de Cristo. Não é nada que sai de outro, não é algo que vem do outro, não é algo derivado. O Espírito Santo é uma pessoa distinta, da qual nos capacitará e nos fortalecerá para com as tribulações que há de vir. E é Ele que nos ensinará tudo o que devemos fazer verdadeiramente. E para fechar aqui, Tessalonicenses, Hebreus e João diz o seguinte: Tessalonicenses fala de que o inimigo irá enganar aqueles que quiserem ser enganados, porque a palavra de Deus, de fato, que é a verdade, ela nos ilumina e nos faz entender e conhecer a sua verdade. Os textos de Hebreus 3:12 e 1 João 1:8 nos faz entender que temos a consciência de que somos pecadores, mas que nele temos a convicção de não deixarmos ser enganados. Então, assim, eu sou um pecador, eu reconheço que sou um pecador. Agora eu vou até Cristo, que me dá forças através do Espírito Santo que Ele concede para vencermos nosso pecado. E para fechar, João 1:9, Apocalipse 7:14, fala que devemos confessar nossos pecados, porque Ele é fiel para fazer as duas coisas, né? O perdão, que é imediato, e a purificação, que é um processo de uma vida daqueles que vivem em arrependimento.
O êxito da missão está consistindo em uma vida transformada, uma vida de fato regenerada. E assim sendo, com certeza a missão será cumprida, né? Mais uma vez, o texto que eu mais amo de Paulo a Timóteo. Tenha cuidado de ti mesmo e da doutrina e persevera nessas coisas, porque fazendo assim, você salvará você tanto quanto aos que te rodeiam. 1 Timóteo, capítulo 4 e o verso 16. Missão concluída. Irmãos, aqui eu queria ler com vocês um texto do livro Educação, no último capítulo. Se você puder ouvir, bota esse capítulo no YouTube e bote lá em áudio. E escute enquanto você faz as coisas. O título do capítulo, o título do último capítulo de Educação se chama A Escola do Além. E lá, irmãos, fala com tanta satisfação e esperança da maravilha que vamos ter quando Cristo voltar e no lar eterno usufruirmos de sua presença e de um crescimento que nunca mais acabará. A gente fica, né, digamos que assim, admirado, ficamos espantados com tanto conhecimento que o nosso amigo, irmão, pastor, doutor em teologia, Rodrigo Silva, quando ele ministra algo, quando ele abre a boca, a gente já fica imaginando, vai vir coisa boa. Quando ele começa a falar, a gente já imagina que ele tem algo a ensinar diferente, que vai nos agregar ao conhecimento. Por mais que tenhamos uma admiração pela pessoa do Rodrigo Silva, ainda assim sabemos que isso é muito pouco para o que iremos ter na eternidade. Irmãos, a imensidão do conhecimento será o tema, no sentido de que o amor de Deus, como o texto fala no livro de Paulo, quando descreve, né, que o amor da piedade, ou mistério da piedade, o amor de Deus, que não é de fato esclarecido para todos, será o tema central da eternidade. E nem a eternidade será suficiente para que possamos compreender sobre todo o amor de Deus, ou seja, iremos aprender para sempre. Esses dois textos de Apocalipse 21, verso 1 e 4, e Apocalipse 21, 22 a 22, 5, nos diz que aqueles que, na verdade, quiserem viver uma vida consagrada, sem mentira, sem engano, sem roubo. E quando eu falo sem roubo, irmãos, não é para você chegar em algum lugar e roubar alguém. É quando a pessoa pega algo de alguém, está consciente que está devendo e não devolve. Está consciente da situação que está ali em inadimplência, quer seja num órgão público, quer seja com uma pessoa do qual pediu emprestado, e não arca, não resolve aquela situação. Essa pessoa, conscientemente, aos olhos de Deus, é achado como em falta. Então, pegou algo, não devolveu, constitui-se logo como um ladrão. Então, assim, e eu fico triste por ver pessoas que são da igreja que vivem dessa forma. O ideal seria arque com todas as despesas, resolva as coisas que estão pendentes, pague tudo e não deixe nada em falta. Então, assim, quando eu vejo tudo que Cristo nos deu aqui e o que ele vai nos dar em sua volta, olha o que é que fala aqui o livro Educação, na página 305. Começa dizendo assim: todo remido compreenderá o serviço dos anjos em sua própria vida. Que maravilha será entreter conversa com o anjo que foi o seu protetor desde os seus primeiros dias do seu nascimento, que ele vigiou os passos, que cobriu a cabeça no dia do perigo, que com ele esteve no vale da sombra da morte, que assinalou o seu lugar de repouso. Não fala no caso quando a pessoa vier a morrer. Foi o primeiro a saudá-lo na manhã da ressurreição e dele aprender a história da interposição divina na vida individual e da cooperação celeste em toda a obra em prol da humanidade. Lá, toda a faculdade se desenvolverá e toda a capacidade aumentará. Os maiores empreendimentos serão levados avante, as mais altas aspirações realizadas, as maiores ambições satisfeitas. E, todavia, surgirão novas culminâncias a galgar, novas maravilhas a admirar. Eu me arrepiei agora, irmãos, com isso aqui. Novas verdades a compreender, novos assuntos a apelarem para as forças do corpo, espírito e alma. Todos os tesouros do universo estarão abertos ao estudo dos filhos de Deus. Com indizível deleite, uniremos na alegria e sabedoria dos seres não caídos. Participaremos dos tesouros adquiridos através dos séculos empregados na contemplação da obra de Deus. E enquanto os anjos da eternidade se escoam, continuarão a trazer-nos mais gloriosas revelações, muito mais abundantemente, além daquilo
que pedimos ou pensamos. Será para todo sempre a concessão dos dons de Deus, sabe? Eu fico imaginando, Senhor, não vale a pena ser amigo dos meus prazeres aqui nesse mundo. Não vale a pena perder o senso da missão pela minha própria má conduta, permitindo com que alimentos maliciosos, coisas que o mundo oferece, corrompam a minha mente e o meu coração. Deus tem um céu a nos dar e nós não temos noção da maravilha que será a eternidade. Então, por favor, não deixe de marcar esse encontro com Cristo, comigo e com os filhos de Deus, na Canaã Celestial. Que eu e você possamos ter esse prazer. Eu quero ter o prazer de vê-lo quando Cristo voltar. Eu quero o prazer de estar com você e você chegar para mim e dizer assim, meu irmão Abel, eu vi um vídeo seu lá e olha, foi tão bom ter escutado aquele que me motivou. Eu estava vivendo uma vida de pecado e agora, através daquela motivação e do amor de Cristo que me auxiliou a reconhecer o meu pecado, estou aqui. Gente, isso vai ser muito dadivoso. Vale a pena estarmos lá. Como diz o hino, né? Não mais dor, só o bem, só a paz, não mais noite também. Louvo a Deus, o seu amor, viveremos na luz de Jesus, Senhor. Vai ser a maior alegria dos séculos sem fim para toda a eternidade. Então, eu apelo ao seu coração. Não seja amigo dos prazeres. Não corrompa a sua vida por qualquer satisfação momentânea. Cristo quer estar contigo para sempre. Ele veio a este mundo para lhe dar eterna salvação. Que eu e você possamos estar lá para todo sempre. E agora, ao finalizar esse estudo, faça uma recapitulação. Hoje é o último estudo da lição do ano de 2023. Acabou o ano. Que você faça novas concessões para o ano que vem. Que você faça uma avaliação e um balanço de tudo que passou nesse ano que findou-se agora, nessa semana. E que em Cristo possamos falar assim, Senhor, estamos em fidelidade a Ti, fortalecido, cometemos alguns erros, mas não queremos cometê-los mais. Queremos estar ao Teu lado e, por favor, fortalece a minha fé para a honra e glória do Teu nome. E me guarda em Teus caminhos, junto de Ti, meu Deus. Que Deus, portanto, nos abençoe. E que Deus nos guarde pelo seu poder e pelo seu amor para até chegarmos nos céus. Oremos ao Senhor. Querido Pai Celestial, muito obrigado pela Tua palavra e pela esperança que ela nos dá. Senhor, perdoa os nossos pecados. Nos ajuda a confessar nossas culpas e estarmos dispostos a andar ao Teu lado em todo e qualquer momento. Ajuda-nos, ó Pai, a vencermos a nossa caminhada rumo ao céu. E que o êxito de nossa missão seja cumprida com o auxílio do Espírito Santo para a honra e glória do Teu nome e para a confirmação da santa, boa e agradável palavra do Senhor. Dá-nos esta bênção, nos concede um bom final de semana e que a presença do Senhor seja conosco desde agora e para sempre. Em nome de Jesus. Amém. Deus muito te abençoe. Um feliz 2024 e que esse ano seja o ano da renovação, seja o ano do aperfeiçoamento espiritual e que, acima de tudo, seja o ano da volta de Jesus. Deus abençoe você, um feliz 2024 e até o próximo estudo com o livro de Salmos, que será uma bênção para o nosso conhecimento e fortalecimento espiritual. Deus muito te abençoe e até o próximo estudo, se Deus quiser.